Olá, peixes! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Luna e hoje a gente está aqui para fazer uma leitura para você. Uma mensagem, um recado da espiritualidade, de repente uma resposta para algum questionamento da tua vida, um direcionamento do teu anjo da guarda ou do teu mentor espiritual. Vamos ver o que a espiritualidade tem para te falar hoje. Vou estar utilizando oráculos, tarô e tudo aquilo que eu achar necessário para a gente ler aqui o que a espiritualidade quer te falar, tá certo? Lembrando que é uma leitura coletiva, tá bom? Pegue aquilo que ressoar, que fizer sentido para você. Aquilo que não ressoar, você libera e deixa para outras pessoas. Caso você queira agendar uma leitura particular e ver quais são as promoções do momento, vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, todas essas informações. Vamos começar vendo então uma mensagem para o signo de Peixes. Opa! Morcego, tigre, coelho, aranha. Olha só. É engraçado que na leitura de escorpião também saiu, né? Aranha e morcego. Caso você tenha no seu mapa muito forte, escorpião, também dá uma olhadinha na leitura, tá certo? Peixes. O seu jogo ele me chama mais atenção logo no primeiro momento para a carta do morcego, tá? É uma carta que ela fala muito sobre. É como se você tivesse, de alguma maneira, apegado a algo no teu passado. Alguma coisa no teu passado que você tá com uma dificuldade enorme de soltar. A carta do morcego, ela fala assim: você precisa seguir em frente. Quanto mais tempo você estiver ali conectado ao teu passado, mais complicado vai ser para você abrir portas para o teu futuro. Essa carta, ela fala muito da coragem, né? Da coragem de, às vezes, soltar. Pode ser algo, tá, que tenha dado muito certo lá atrás, no teu passado, que você esteja com dificuldade de soltar, mas essa situação ela se transformou, ela se modificou, muitas coisas aconteceram e hoje não é a mesma coisa. Mas você tá ali porque você tá numa posição cômoda, né? Então você tá num relacionamento, vamos pegar um exemplo, né? Esse relacionamento aqui não é mais legal, você não se sente mais feliz nessa relação. Mas você tá ali porque existe um certo comodismo. Então você já sabe como funciona aquela pessoa, já a pessoa tem que começar do zero e conhecer tudo de novo e aprender as qualidades e os defeitos. Então você já se acostumou com aquilo, né? Não tá feliz, mas se acostumou. Seja um emprego também, você tá no emprego, esse emprego ele não é legal pra você sabe disso, mas, sabe, você não tem a menor chance de ser demitido, de sair desse emprego, então você já se acomodou nessa posição. E também situações que deram errados, né? Situações ali complicadas mesmo, que você teve frustração, você teve uma tristeza muito grande e você só olha para essa situação que deu errado. Você não tá conseguindo direcionar a tua energia para um futuro melhor, para você de repente focar a tua atenção em situações melhores, né? As novas portas que a vida ela pode abrir para você. Então, essa carta ela fala assim: é um momento de você parar e pensar por quanto tempo eu vou ficar aqui preso em algo da minha vida que não vai melhorar, que não vai evoluir, em que eu fiquei parado e estagnado, né? E aí a gente entra justamente nessa carta do coelho, que o coelho ele fala muito sobre o medo. Digamos assim, o medo, aqueles pensamentos ruminantes que eles vão te assustando. Então, ai, não vai dar certo. Ai, eu não vou arriscar. Ai, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou ter sorte. Eu não vou ter oportunidade. E inúmeros pensamentos negativos que te puxam para baixo, que te trazem para a posição da insegurança mesmo. Então, assim, entenda uma coisa, você é dono e dona dos teus pensamentos, né? Ninguém no mundo consegue melhor dominar o seu pensamento do que você. Então, somente você pode fazer diferente, somente você pode pensar diferente. Se você se esforçar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, para colocar um pensamento mais positivo, para conseguir olhar para essa situação de uma maneira mais aberta, mais positiva. Quem sabe tudo isso não muda de forma, né? Quem sabe tudo isso não sai de um pesadelo ou de algo ruim ou de algo negativo para algo mais aberto, mais possível, mais bonito. Então pensa sobre isso. Muita gente aqui está buscando uma resposta, né, para alguma situação. Tá buscando a resposta para um problema, tá buscando um direcionamento, tá se sentindo perdido, tá totalmente perdido nesses pensamentos negativos. E a carta do tigre, ela fala que o silêncio, né? O silêncio é onde estão as tuas respostas. Então, o silêncio é o quê? É você
ficar com a cabeça cheia de coisa, você não conseguir dormir, você desesperado ou desesperada, você não parando de pensar na solução do problema, naquela coisa que te aflige. Não, você não vai achar a solução aí. Porque quanto mais você pensa nisso, mais isso fica na tua cabeça, menos você tem um silêncio. E o jogo ele fala o seguinte: será que não é melhor você soltar? Sabe? Você largar a mão disso? Você tentar tirar uns dias sem pensar naturalmente nisso? Quanto mais você tenta achar uma resposta, uma solução, alguma coisa para essa situação específica, mais você se fica emaranhado nessa confusão de pensamentos e você não tem o discernimento que você precisa ter. Então o jogo ele fala para você dar um pause, dá um pause na tua cabeça, dá um pause. Só tira algum tempo para você não pensar sobre isso, que naturalmente a resposta ela vai chegar para você. A gente tem a aranha. A aranha ela fala da abundância e da gente tecer os resultados que a gente precisa, né? É uma carta da gente ter respostas, é uma carta da gente ter resultados, da gente ter solução para problemas. Mas essa aranha ela só chega quando você silencia. Quanto mais você ficar desesperado ou desesperada tentando entender, achar uma solução, você não vai conseguir respostas. O jogo ele pede muito para você. Calma, sabe? Na hora certa, tudo vai se encaixar. Na hora certa, as coisas elas vão se encaixar. Mas você precisa ter paciência, tá? Se elas não se encaixaram agora, é porque tem um motivo. E se você te ficar muito agoniado, angustiado ou angustiado, isso vai só piorar a situação, tá certo? Vamos ver aqui uma outra mensagem com o tarô do Osho para você. Ó, tá vendo? Controle. Essa carta ela fala assim, gente, não tem como a gente controlar a vida. Eu sei que tem muita gente que acha que tem tudo sobre o controle, mas, gente, as coisas elas podem mudar em um segundo. Eu acho que a vida, ela parece muito com uma criança de um ano. Sabe a criança de um ano em que ela solta da mão do pai e da mãe, sai correndo e só Deus sabe o que vai acontecer. A vida é assim, a gente não tem controle de nada. E toda vez que você tentar controlar, que você tentar trilhar ali um caminho, alguma coisa, de uma maneira que você quer que seja assim, parece que a vida ela vai tentando te dar uma volta e te mostrar que não adianta, que você não tem o controle sobre nada. Quanto mais você tentar controlar, pensar sobre alguma coisa, achar uma solução, isso não vai vir. Não vai vir. Olha só. Tudo que eu tô falando pra você, olha. Espírito brincalhão e nova visão. Leveza. Você precisa de leveza. Você precisa de paz, de calma, de sossego, tá? No meio do caos, no meio da briga, no meio da confusão, ninguém se entende, porque ninguém escuta o outro. Você já viu aquelas brigas em que tá todo mundo gritando um com o outro e no final das contas, aquelas pessoas que estão gritando, elas só estão prestando atenção no que elas estão falando, porque é uma gritaria generalizada. Então você precisa tentar levar essa situação, esse momento da tua vida com mais leveza. Tentar olhar para esse tumulto, para esse caos, de uma maneira mais positiva. Lembra que eu falei da carta do coelho? Para você tirar um certo peso, uma certa insegurança? É um medo. O medo, ele traz muito peso para os problemas, né? Às vezes ele é bom, mas na grande maioria das vezes o medo é ruim. Olha, nova visão. É você tentar olhar para essa situação que você está passando de um outro jeito, com uma nova perspectiva. A vida, ela naturalmente vai te dar esse direcionamento que você precisa, tá? A vida, ela vai te mostrar o caminho que você precisa. Talvez, como você tá tão caótico e tão agoniado em alguma situação, você não esteja nem conseguindo ver. Olha, isolamento glacial. Você está desesperado. Eu realmente percebo aqui que existe uma energia de desespero, de caos, de angústia, de querer resolver alguma coisa. Muita gente aqui pode não ter com quem conversar, ou pode ser aquele tipo de pessoa que não abre muito para as pessoas, né? Que tá nervoso, ou que tá nervosa, ou que tá passando por um momento complicado, difícil na vida. Mas às vezes é bom, sabe? É bom você chegar com alguém e tentar conversar. E nem que seja para você desabafar, para você falar que não tá legal e falar os seus problemas e a pessoa te escutar. Às vezes a pessoa só precisa falar um pouquinho para alguém, para soltar aquele sentimento, sabe? Mas entenda que vai ter uma direção. A vida, ela vai te redirecionar para o caminho que você precisa. Você só precisa ficar mais sossegado ou sossegada
mais calmo, mais tranquilo, tá bom? No meio da confusão, a gente não consegue escutar nada. Vamos ver aqui mais uma mensagem com o tarô para peixes. 8 de copas invertido, 4 de copas, o imperador invertido e o enforcado. Isso que me chama atenção, né? Porque, olha, preste atenção numa coisa. Mais uma carta que fala para você olhar para essa situação de uma nova perspectiva, né? A gente tem essas duas cartas aqui e o enforcado ele fala muito sobre isso, né? Primeiro, para a gente parar um pouco, é uma carta que fala de estagnação, de não movimento, de silêncio, de paralisia, né? Muitos de vocês podem estar se sentindo paralisados, ou porque você não tem a solução para determinado problema e você não consegue resolver isso, então você sente que você parou, você empacou em alguma coisa e aquilo não anda de jeito nenhum e você não sabe mais o que fazer sobre isso, tá? Seja uma relação, seja um trabalho, seja lá o que for. Você sente que empacou ali e não tem o que fazer e não consegue sair do lugar e não consegue se mexer. Mas o enforcado, ele também fala que às vezes a solução ela tá bem na tua frente, você só não tá enxergando. E aí ela fala a mesma coisa daqui, nova visão. O que está bem na tua frente e tu não tá enxergando, tá? Que você precisa só sossegar um pouco. Às vezes você só precisa de um minuto de silêncio para um insight vir, para a solução aparecer. E aí você vai falar: "Nossa, mas como eu não pensei nisso antes?", né? Então, isso aqui me chama a atenção no teu jogo. Primeiro ponto, né? A gente também tem aqui o 8 de copas invertido, o imperador invertido, tá? E o 4 de copas. E esse 8 de copas, ele combina muito com essa carta do morcego. Ele fala muito do apego emocional. Então, existe alguma coisa na tua vida que ela tá trazendo um apego muito grande, tá? Pode ser, a gente pode falar até assim, para algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo. Algumas pessoas passando aqui por relacionamentos que você tá vivendo algum tipo de dependência emocional, tá? Que você tá ali muito envolvido com alguém e você tá muito apegado e você não tá conseguindo largar isso. É, e aqui eu quero abrir um parêntese bem específico, tá? Que não vai servir para todo mundo. Se você se encaixa nessa parte que eu tô te falando de dependência emocional e de você estar com alguém e não tá conseguindo terminar uma relação, o imperador invertido ele fala de autoritarismo, ele fala de relacionamentos tóxicos, ele fala de uma pessoa rígida demais, controladora, até um pouco abusiva. Então tenha cuidado se você está vendo essa mensagem e você se identifica com algum desses quesitos, não é você, tá? É a pessoa que você está. Se você identifica isso, entenda que você precisa fazer esse movimento de se afastar dessa pessoa, de romper com essa relação e de focar em uma cura, de uma cura para você. O 8 de copas, ele fala de um apego por carência, por dependência, por situações ali que não são saudáveis. E essa pessoa, ela não sendo saudável para você, tá bom? Vamos fechar o parêntese aqui. Se não é nesse caso que eu tô te falando, o 8 de copas, ele é uma carta que ele fala da dificuldade de sair de uma situação, de deixar um passado para trás, de abandonar uma coisa que não tá te servindo mais, de você ter coragem de fazer um movimento e você tá com medo, você tá estagnado, você tá sentindo segurança nisso que você tá aqui e você não tá fazendo esse movimento. Olha que a gente tem aqui o 4 de copas. O 4 de copas é a carta da apatia. A vida ela tá te oferecendo várias oportunidades, olha, mas você só tá olhando para o que deu errado, para a taça que caiu. Então, esse jogo ele fala muito assim, tenta abrir mais a tua visão, sabe? Tenta deixar aquilo que não tá legal para trás. Quanto tempo mais você vai ficar se pegando ou se colocando com pessoas ou situações que não estão agregando em nada na tua vida? Existe muita coisa aí, principalmente no campo emocional, que você precisa curar, tá? Sejam feridas emocionais, sejam situações, sejam pessoas que você vai ter que começar a viver uma cura emocional de deixar para trás, tá? Não adianta você passar tempo demais nessa situação. Isso vai ser muito prejudicial para você, tá bom? Vamos ver aqui mais algumas cartas com o tarô. Ó, gente, acabei de falar, né, que veio esse imperador invertido, veio mais um imperador invertido, tá? É o que eu falei. Pode ser que você esteja lidando com pessoas muito rígidas, muito autoritárias, muito abusivas, e essas pessoas elas estão te causando algum mal, tá? Seja um pai, seja um irmão, uma irmã, alguém que exista muito forte hoje nessa energia
demais, tá? Demais aqui. Só que também tem um detalhe. Se esse jogo ele for pra você, essas duas cartas elas podem falar de uma percepção sua muito rígida sobre você mesmo, tá? Você tendo. Sabe quando a gente é muito. A gente se cobra demais, a gente se coloca numa posição de exigir demais da gente, e às vezes a gente se coloca ali em situações em que a gente se culpa, a gente diz, ai, mas a culpa foi minha. A gente não tem carinho pra olhar pra gente. Aqui, a gente se auto-oprimindo. Sabe quando a gente fica se oprimindo? Então, pode ser você numa posição aqui de você sendo ruim com você mesmo, de você se diminuindo, de você se cobrando demais, sendo que você só precisa olhar para você com olhos mais gentis, tá? Você só precisa ser mais é, empático com você mesmo. Então tenha bastante cuidado com isso, tá? Para outras pessoas, tenha muito cuidado com responsabilidade, com segurança na sua vida. Tome decisões seguras, assertivas. Não tome decisões baseadas no calor da emoção, no calor do momento. Se você toma decisões assim, você pode acabar se arrependendo depois. Então, tenha mais pé no chão dentro da tua vida financeira, do teu trabalho, das tuas relações, tá certo? Vamos ver mais aqui. Ó, o que apareceu aqui? Sacerdotisa invertida, né? A gente tem aqui na sacerdotisa algo ali que você não tá conseguindo olhar para si mesmo. É o que eu te falei ainda agora, tá? É uma carta que fala muito da gente escutar a nossa voz interior, da gente escutar a nossa intuição, da gente dar atenção para aquilo que tá vindo pra gente. E eu vejo que você tá um pouco desconectado ou desconectada de você mesmo. Você não tá conseguindo escutar as coisas que estão vindo para você. Então aqui é um alerta de tipo, vamos ser mais gentil com você mesmo para você poder escutar o que a espiritualidade quer te passar. Vamos também silenciar um pouco mais. A gente tem até essa carta aqui do isolamento glacial, né? Às vezes a gente só precisa silenciar para a gente escutar o que está ali dentro da gente. Três de espadas, a carta do coração partido. Você pode estar passando por uma situação em que você realmente está sofrendo, você realmente está com dor, você pode ter sofrido algo de alguma pessoa, tá? Aqui a gente fala de mentira, manipulação, enganação, traição. Então, é um jogo muito tenso, pelo menos nessa parte aqui final. Pessoas aqui se sentindo enganadas, traídas, manipuladas, que estão passando por algum tipo de finalização, algum tipo de perda. O que o jogo fala pra você? Olha, no fundo do deck, a carta do ladrão. Tá vendo? Ó, novamente aqui o dependurado, que já saiu aqui pra você. O que o jogo fala pra você aqui? Primeira coisa, né? Vai adiantar você ficar presa nessa situação de sofrimento? Existe um tempo que você vai precisar para você se curar disso daqui, tá? Você pode ter sofrido uma traição dentro de um relacionamento, uma amizade, alguém mentiu para você. Você pode vir a descobrir isso, tá? E ficar nessa posição aqui muito triste, muito magoado ou magoada, desiludida. Mas assim, você tem que se permitir a cura, tá? Você tem que ser rígida com você mesmo no sentido de, cara, eu não vou ficar presa em algo que não vai agregar em nada pra mim. Eu vou ficar todo dia me auto-torturando, sofrendo, ou eu vou tomar ali a situação pra mim, as rédeas da minha vida, eu vou levantar de cabeça erguida e vou mudar essa situação. Então o jogo ele pede pra você coragem, coragem pra você mudar, coragem pra você tomar um direcionamento que você precisa tomar e que muitas das vezes você está adiando, né? Então, não tenha medo do que deu errado, não tenha medo se alguém te machucou e o que é que te espera. Às vezes situações assim acontecem para nos colocar numa posição, para nos empurrar para uma nova posição, para um novo caminho de vida. Só que a gente tem que ter coragem, né? Coragem de ir arriscar, tá certo? Então esse jogo ele tem aqui várias mensagens, né, várias instruções para peixes. Eu vejo que tem aqui muitas respostas para situações, para assim, problemas que vocês podem estar vivendo, sendo que a maioria do jogo ele fala sobre o silêncio, sobre se ouvir, sobre se respeitar. Então eu espero que de alguma maneira tenha feito sentido. Comenta aqui nos comentários como que eu te ajudei, como que esse jogo conseguiu trazer uma mensagem para tua vida. Se você puder curtir, compartilhar, salvar o vídeo, eu vou ficar muito feliz, tá certo? E muito obrigada por você ter chegado até aqui. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E a gente se vê então no próximo vídeo.